Capítulo 21. Perpetuidade ou princípios eternos da fé cristã. Qualquer um que julgar a fé judaica com base em seus partidários mais radicais irá interpretá-la de forma equivocada. Pode ser claramente visto, a partir dos livros sagrados e da tradição dos profetas, que eles não interpretavam de acordo com a letra. Assim também nossa fé é divina, tanto no Evangelho como nos apóstolos e na tradição, mas ela pode ser ridicularizada por aqueles que a manejam de forma errônea. Segundo os judeus apegados às coisas terrenas, o Messias deveria ser um grande soberano secular. De modo similar, de acordo com cristãos carnais, Jesus veio para nos dispensar da necessidade de amar a Deus e para nos dar sacramentos que produzem seus efeitos sem o nosso auxílio. Isto não é fé, nem cristã, nem judaica, pois verdadeiros cristãos, assim como verdadeiros judeus, sempre mantiveram a expectativa de um Messias que irá levá-los a amar a Deus e, por meio deste amor, a superar os seus inimigos. Em todas as religiões, podemos encontrar dois tipos de pessoas. Entre os pagãos, há aqueles que cultuam animais e outros que adoram o único Deus da religião natural. Entre os judeus, havia aqueles que eram carnais e aqueles que podiam ser chamados, entre aspas, cristãos da antiga lei, porque eram preocupados com o espiritual. Entre os cristãos, há aqueles que são estreitos de mente e que podem ser descritos como, entre aspas, os judeus da nova lei. Os judeus carnais aguardavam um Messias carnal, enquanto os cristãos, entre aspas, judeus, acreditam que o Messias os tem dispensado da obrigação de amar a Deus. Judeus e cristãos verdadeiros adoram um Messias que os leva a amar a Deus. Os judeus carnais estão no meio entre cristãos e pagãos. Os pagãos não conhecem a Deus e amam apenas o mundo. Os judeus conhecem o verdadeiro Deus, mas amam apenas o mundo. Judeus e pagãos amam as mesmas coisas. Judeus e cristãos reconhecem o mesmo Deus. Os judeus eram de dois tipos. Alguns tinham apenas inclinações pagãs, enquanto outros tinham aspirações cristãs. Em todas as religiões, a sinceridade era fundamental, de modo que podemos descrever as pessoas como pagãos, judeus e cristãos verdadeiros. Eu vejo a fé cristã como fundamentada sobre uma religião anterior, na qual encontro os seguintes fatos. Não estou falando aqui simplesmente sobre os milagres de Moisés, de Jesus Cristo e dos apóstolos, porque eles não parecem ser, à primeira vista, convincentes, e não desejo mencionar nada como evidência, exceto o que for acima de quaisquer dúvidas e questionamentos. O certo é que em várias partes do mundo encontramos um povo característico, distinto de todas as outras pessoas do mundo, chamado de povo judeu. Portanto, vejo edificadores de religiões em muitas partes do mundo e em diferentes tempos da história. Porém, a moralidade deles falha em me satisfazer, e tampouco seus argumentos são capazes de me convencer. Eis porque tenho rejeitado igualmente a religião maometana, ou do Oriente, ou dos antigos romanos e egípcios, única e exclusivamente porque todas elas permanecem não convincentes, sem exibir o selo da verdade ou me forçar a ser persuadido por elas. Porém, enquanto considero as mutáveis e estranhas variedades de costumes e crenças que têm existido ao longo de diferentes períodos da história, descubro em um pequeno canto do planeta um povo peculiar, separado de todos os outros povos do mundo
cuja história data de muitos séculos antes das mais antigas histórias que conhecemos. Assim, encontro este grande e numeroso povo, descendentes de um único homem, adorando a um único Deus e vivendo conforme os preceitos de uma lei que alegam ter recebido desse Deus. Eles afirmam ser o único povo entre todos os habitantes da terra a quem esse Deus revelou seus mistérios. Eles também declaram que todos os homens são corruptos e desaprovados por Deus. Propagam ainda que todos estão à mercê da influência de seus sentidos e inclinações e que estranhas aberrações procedem desse domínio, além de crenças e costumes incertos entre eles, enquanto os judeus permanecem inabaláveis em sua conduta. Da mesma forma, afirmam que Deus não permitirá que as demais nações permaneçam para sempre na ignorância, pois um Redentor virá para todos no mundo. Eles acreditam que foram colocados aqui na terra a fim de proclamá-lo a todos e que são expressamente criados com o propósito de serem batedores e arautos dessa grande vinda, a fim de conclamar todos os homens a se unirem a eles na expectativa desse Redentor. Descobrir tal povo me surpreende e me parece ser digno de toda a atenção. Enquanto estudo essa lei que afirmam ter recebido de Deus, descubro que é digna de admiração, pois constitui o primeiro de todos os códigos legais, tanto assim que foi usada antes de a palavra lei entrar em uso pelos gregos e foi recebida e seguida por quase 1000 anos ininterruptos. Creio ser notável que esse primeiro código legal no mundo seja também o mais perfeito, de modo que todos os maiores legisladores têm emprestado suas próprias leis dele, como evidenciado pelas 12 tábuas de Atenas, que é pura ficção, e por outras provas apresentadas por Joséfo. Entretanto, a lei judaica é, ao mesmo tempo, a mais severa e a mais rigorosa de todas com respeito à prática da religião. A fim de obrigar as pessoas aos seus deveres, ela as ameaça de morte com inúmeras, distintas e árduas observações. Apesar disso, é extraordinário como a lei tem sido preservada de forma diligente ao longo de muitos séculos por um povo tão rebelde e impaciente como eles. Enquanto todas as demais nações têm, de tempos em tempos, modificado as suas leis em que pese serem muito mais brandas que a dos judeus, estes nunca o fizeram. O livro que contém essa lei é, em si mesmo, o livro mais antigo no mundo. As obras de Homero, Hesíodo e outros surgiram apenas 6 ou 7 séculos mais tarde. É indiscutível o fato de que, enquanto os filósofos estão divididos em diferentes escolas, pode ser encontrado, em um canto remoto do mundo, o mais antigo dos povos que declara que toda a humanidade jaz no erro. Ainda assim, Deus lhes revelou a verdade, que sempre permanecerá sobre a face da terra. Todas as outras seitas chegam ao fim, mas esse povo tem sobrevivido por mais de 4.000 anos. Eles declaram que essa fé tem sido transmitida por seus antepassados e que o homem perdeu a comunhão com Deus, tornando-se totalmente alienado do Criador. Mas Deus prometeu redimir a humanidade. Essa doutrina sempre foi ensinada, enquanto sua lei sempre teve significância, tanto para a condição contemporânea quanto para o futuro. Por 600 anos, eles tiveram profetas que, acreditava-se, prediziam o tempo e a maneira da vinda do Messias. Quando, 400 anos depois, eles foram dispersos por toda a terra, foi para que Jesus Cristo viesse a ser proclamado universalmente. A lei dos judeus também ensinou a maneira pela qual Jesus viria, assim como o tempo em que este evento aconteceria. Desde então, os judeus têm sido espalhados por todos os cantos do planeta, embora continuem a sobreviver. A sinceridade dos judeus. Com extremo zelo e fidelidade,
Os judeus têm preservado esse livro no qual Moisés declara a ingratidão do povo para com Deus por toda a vida, e que ele sabia que esse sentimento aumentaria ainda mais após a sua morte. Ele conclama o céu e a terra a testemunhar contra eles de maneira muito clara, a fim de mostrar a ingratidão deles. Ele declara que Deus, no fim, se indignará com o povo, dispersando-o entre as nações do mundo, pois eles o ofenderam ao adorarem falsos deuses. Assim, ele os provocará, chamando um povo para substituí-los como povo de Deus. Deus ordena que todas as suas palavras sejam preservadas para sempre e que seu livro seja guardado na arca da aliança para servir de perpétuo testemunho contra eles. Isaías afirma o mesmo. Isaías 38. A continuidade da fé. A única religião que é contra a natureza humana, o senso comum e o egoísmo do homem, também é a única a sempre existir. O único conhecimento contrário à natureza humana e ao bom senso é o único a sempre existir entre a humanidade. Essa fé bíblica que possui tal continuidade consiste em acreditar que o homem decaiu de um estado de glória e relacionamento com Deus para uma condição de desespero, alienação e necessidade de arrependimento, mas que após esta vida seremos restaurados por meio de um Messias prometido. Isto sempre existiu. Todas as coisas já passaram, mas esta verdade, pela qual são todas as coisas, tem permanecido. Na primeira era do mundo, os homens eram levados de roldão por todo e qualquer tipo de ação condenável, mas ainda assim havia homens de Deus, como Enoque, Lameque e outros que pacientemente aguardaram o Messias prometido desde o princípio do mundo. Noé viu a maldade humana e teve o privilégio de salvar a humanidade em sua própria pessoa, porque sua esperança estava no Messias, o qual ele prefigurou. Abraão vivia cercado por idólatras quando Deus lhe revelou o mistério do Messias, a quem ele saudou à distância. Nos tempos de Isaque e Jacó, o mal estava sobre toda a terra, mas estes devotos homens perseveraram em sua fé. Jacó, ao abençoar os filhos em seu leito de morte, clamou em um êxtase que interrompeu a sua fala. Abre aspas. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Fecha aspas. Gênesis 49, 18. Os egípcios viviam cheios de idolatria e magia, e até mesmo o povo de Deus foi atraído pelo exemplo deles. Não obstante, Moisés e outros creram em Deus, a quem não tinham visto, fixando sua atenção nos dons eternos que ele lhes estava preparando. Os gregos e mais tarde os romanos estabeleceram falsos deuses. Seus poetas criaram uma centena de diferentes sistemas teológicos, enquanto seus filósofos os dividiam em diferentes escolas de pensamento. Mas ainda assim, no coração da Judeia, sempre houve homens escolhidos que profetizavam a vinda daquele Messias que fora revelado apenas a eles. O próprio Messias veio no pleno cumprimento dos tempos e, desde então, temos presenciado o surgimento de tantos cismas e heresias, tantas nações destruídas, tantas mudanças de toda sorte, enquanto a igreja que o cultua tem sido preservada incólume. O maravilhoso, singular e totalmente divino é que essa religião sobrevivente tem estado sob constante e intenso ataque. Por diversas vezes, quase chegou à total extinção, porém, sempre que esteve perto desta condição, Deus a restaurou por meio da extraordinária manifestação de seu poder. Realmente, isto é incrível, de tal sorte que o fato de haver sobrevivido sem jamais ter se curvado à vontade de um tirano
sugere que suas leis podem ter se rendido à necessidade, mas ainda transcende as circunstâncias. Deus almejou criar um povo para si, um povo santo que ele manteria isolado de todas as demais nações, livrando-o de todos os seus inimigos e conduzindo-o a um lugar de descanso. Ele prometeu assim agir, antecipando, por meio de seus profetas, o tempo e a maneira de sua vinda. A fim de fortalecer a esperança do povo escolhido ao longo dos tempos, ele lhes deu a imagem de tudo isso. Ele não os deixou sem demonstrações de seu poder e vontade quanto à salvação deles. Adão, na criação do homem, foi uma testemunha disso, recebendo a promessa de um Salvador que seria nascido da mulher. Em um tempo no qual a humanidade estava tão perto do princípio do mundo, de modo a não se esquecer de sua própria criação e queda, embora Adão já não mais estivesse vivendo aqui, Deus enviou Noé, salvando-o e aniquilando todo o mundo por meio de um milagre, o que claramente demonstrou o poder de Deus para salvar o mundo. Ele expressou a sua vontade de assim agir e de fazer nascer, da semente da mulher, aquele que havia sido prometido. Este milagre foi adequado para fortalecer a esperança dos eleitos. A memória do dilúvio permaneceu muito fresca entre a humanidade. Enquanto Noé ainda estava vivo, Deus fez promessas a Abraão e enquanto Sem ainda vivia, Deus também enviou Moisés. Se a igreja primitiva estivesse em engano, a igreja de nossos dias seria decaída. Mas, ainda que ela pudesse cair em erros dos dias atuais, a situação não seria a mesma, pois sempre há a orientação superior da tradição da fé da igreja primitiva. Esta submissão e conformidade com relação à igreja primitiva prevalecem e corrigem todos os erros. Porém, a igreja primitiva não pressupôs a futura igreja nem a considerou, da mesma forma que a pressupomos e consideramos. A história da igreja deveria ser mais precisamente denominada de, entre aspas, a história da verdade.